Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a produção de veículos no Brasil disparou em maio e as vendas subiram quase 10%. Os dados foram divulgados hoje pela Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A produção de carros comerciais e leves, caminhões e ônibus no Brasil disparou em maio, na comparação com abril. Segundo o levantamento da Anfávia, a produção de veículos saltou 27,4% em maio. Já na comparação com maio do ano passado, o crescimento foi de 10,7%. No mês, quase 228 mil veículos foram montados no país. Já as vendas de veículos novos cresceram 9,8% em maio, para 176.500. No acumulado do ano até maio, a produção de veículos registrou alta de 6,2%. As vendas aumentaram em 9,3% para 809 mil unidades no período. Em coletiva de imprensa, com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o presidente da Anfávia, Márcio Leite, disse que o setor está otimista com as respostas dos consumidores em relação aos incentivos dados pelo governo. Só com a discussão que nós tivemos, três montadoras decidiram suspender os seus layoffs, as suas paralisações, para atender a demanda. Então, isso é bastante positivo em relação a empregos e a cadeia de componentes, a cadeia de suprimentos. Ainda segundo Leite, a expectativa da associação é que a medida incentive a venda de 300 mil novos veículos. O vice-presidente destaca que, além da criação de empregos, o governo busca proteger o meio ambiente com menor emissão de gases. Estamos otimistas aí, a população de um lado, nós estávamos com uma frota muito envelhecida, o que é preocupante, que você colocou bem, emite 23 vezes mais, então não há nada melhor do que para o meio ambiente, do que nós termos melhor eficiência energética, preservar a qualidade do ar, a saúde, e de outro lado o emprego, né? Emprego é o grande desafio hoje, e fortalecer a indústria, que é quem faz mais pesquisa, inovação, salários maiores. Não há país forte que não tenha uma indústria forte e diversificada. O grupo de trabalho da Câmara deve apresentar nesta tarde a proposta de reforma tributária. Deputados e o Executivo tentam acelerar a tramitação da medida para ser votada ainda no primeiro semestre. A versão do relatório da reforma tributária do deputado Aguinaldo Ribeiro deve propor a criação de um imposto sobre valor agregado, o IVA dual, sobre bens e serviços, dividido entre um tributo federal e outro estadual e municipal. Assim, serão substituídos os atuais IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. A intenção é que a tramitação da medida seja acelerada, a fim de votá-la no plenário da Casa ainda no primeiro semestre. Se, por um lado, a criação do IVA aparece como um consenso em meio às discussões, um dos principais pontos de divergência é a quantidade de alíquotas que serão estabelecidas. Pela proposta, deve haver mais de uma alíquota, sendo uma padrão, uma seletiva para os serviços essenciais, que incluem aí saúde, educação e transporte, e uma tributação para produtos que causam mal à saúde e ao meio ambiente. Atualmente, o cálculo aponta que, para manter a arrecadação com proporção do produto interno bruto, a alíquota do IVA seria de 25%. A Receita Federal e os estados já começaram a estudar detalhes operacionais para a implementação do IVA e de seu mecanismo para as novidades da reforma. O chamado Grupo de Trabalho Operacional se debruça sobre documentos fiscais e obrigações acessórias do modelo a ser implementado para estudar os prós e contras. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a reforma tem que ir ao plenário da Câmara ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar.
E olha só, o Supremo Tribunal Federal julga se o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai se tornar réu por corrupção passiva. A suspeita é que ele teria aceitado propina da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. O STF retoma o julgamento de um recurso da defesa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que contesta a decisão da Corte de acolher uma denúncia contra o parlamentar alagoano pela suposta prática de corrupção passiva. De acordo com a denúncia, Lira teria aceitado a propina de R$ 106 mil, oferecida pelo então presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Francisco Colombo. O dinheiro teria sido recebido no aeroporto de Congonhas, pelo assessor parlamentar Jaimerson José Gomes, que, segundo dizem os investigadores, foi enviado a São Paulo pelo deputado. Ao tentar passar pelo aparelho de raio-x, o assessor foi abordado por agentes aeroportuários e detido pela Polícia Federal. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os valores apreendidos deveriam ser entregues a Lira, em troca de apoio político para manter Francisco Colombo no cargo de presidente da CBTU. Segundo a PGR, foi o deputado quem determinou que o assessor escondesse as notas de dinheiro na roupa. Em outubro de 2019, o STF decidiu aceitar a denúncia contra Lira e abriu uma ação penal para aprofundar as investigações. O julgamento de recursos ficou parado desde 2020 por pedido de vista de Dias Toffoli. Na ocasião, o colegiado da primeira turma do Supremo já havia formado maioria para tornar Lira réu por corrupção passiva. E nos destaques internacionais, a gigante da tecnologia Microsoft terá que pagar 20 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de reais, para encerrar um processo da Agência de Defesa do Consumidor dos Estados Unidos por coletar dados pessoais de menores sem o consentimento dos pais. A Microsoft vai ter de pagar multa de 98 milhões e 400 mil reais para encerrar um processo pela coleta de dados pessoais de menores sem o consentimento dos pais. A gigante de tecnologia foi acusada pela Agência de Defesa do Consumidor dos Estados Unidos de manter esses dados em seu poder para o próprio benefício. A Comissão Federal do Comércio informou na segunda-feira que acusava a Microsoft de ter obtido entre 2015 e 2020 dados de menores de 13 anos. Essas crianças se registraram na plataforma de jogos online do console Xbox sem informar aos pais. Para criar uma conta, o usuário do console deve fornecer nome e sobrenome, endereço de e-mail e data de nascimento. A comissão argumenta que a Microsoft violou a lei de proteção à privacidade online de menores. A sentença pretende deixar bem claro que os avatares, os dados biométricos e as informações de saúde das crianças não estão isentos de cumprir a lei de privacidade de menores e limita as informações que a Microsoft pode coletar e reter. A decisão deve ser aprovada por um tribunal federal antes de entrar em vigor. Um porta-voz da Microsoft disse que o Xbox se compromete a cumprir as normas e desenvolverá um novo sistema de validação de identidade e idade para oferecer experiências adequadas ao segmento jovem. E antes de encerrar, olha só, a plataforma francesa de streaming de música Deezer anunciou uma ferramenta para identificar clonagem de vozes com inteligência artificial. Em um comunicado, o diretor da empresa afirmou que o objetivo é eliminar o conteúdo ilegal e fraudulento, além de aumentar a transparência e desenvolver um novo sistema de remuneração pelo qual artistas profissionais sejam recompensados pela criação de conteúdo. O sistema vai servir principalmente para detectar músicas que usam vozes sintéticas de artistas existentes. A inteligência artificial fez uma entrada relâmpago na indústria da música e no mundo da arte em geral. Em meados de fevereiro, o DJ francês David Guetta anunciou que usou a ferramenta para reproduzir uma voz semelhante à do rapper Eminem em um show. Ele afirmou que não iria comercializar a música, mas que tinha a intenção de abrir um debate. De acordo com a Deezer, mais de 100 mil músicas ou criações musicais entram na plataforma todos os dias. O diretor da plataforma explicou que a inteligência artificial pode ser usada para criar novos conteúdos incríveis, mas que é necessário garantir que seja feito com responsabilidade. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde para você e até mais.